Muito obrigado, Sr. Moderador. Boa noite. Excelência, Sr. Ministro da Energia e Águas, Excelência, Sr. Governador da Província do Amo, Excelentíssimos Srs. Vice-Governadores, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado, distintos delegados a este evento, muito boa noite. Portanto, eu sou Calção Domingos, administrador da IPAL. Vou fazer uma apresentação em que vou basicamente tratar de apresentar o estado da empresa, nomeadamente os indicadores de gestão, que é no fundo responder às quantas andamos em termos operacionais e aquilo que projetamos. Vamos também falar do grau de avanço do programa que temos o desafio de implementar, o programa 2023-2027, referente à construção, expansão e desinficação dos sistemas de abastecimento de água de modo geral do país, mas no caso concreto em Luanda. Bom, aqui uma pequena história, porque estamos a celebrar os 50 anos da nossa independência. Gostaria de partilhar alguns dados daquilo que tem sido o percurso desde 1975. Portanto, nós iniciamos em 1975 com uma produção de... Peço desculpas que isto, como ele é do apontador no... Deixa lá estar, nós iniciamos em 1975, portanto, a linha que ascende lá no topo superior direito, com 130 mil metros cúbicos por dia. Na altura tínhamos duas estações, uma em Kifangondo e outra no Marçal. Em 2012 elevamos a capacidade de produção para 493 mil metros cúbicos por dia. Isto representava uma per capita de... Deixa-me ver aqui que está... Uma per capita de 71 litros por habitante dia, em 2012. Em 1965, não obstante a produção ser relativamente baixa, a população também era baixa, cerca de 500 mil habitantes, e representava uma per capita de 260 litros por habitante dia. Portanto, em 2025, sempre numa perspectiva crescente, estamos com 795 mil metros cúbicos de capacidade instalada, mas o que representa uma captação de apenas 78 litros por habitante dia. Temos projetada para 2027, com os projetos que estamos a executar, incrementar a capacidade de produção para 1.550.000 metros cúbicos de água por dia, que representará um valor de captação de 146 litros por habitante dia. Portanto, basicamente, o que está a ocorrer ao longo deste percurso é, no fundo, tratar de inverter aquela tendência de termos sempre déficit. Portanto, as necessidades são sempre muito maiores, nós temos menos capacidade para entregar. Se correr conforme programado, a partir de 2027, período em que termina o programa, nós poderemos ter, se a população de Luanda se fixar em 10.700.000, que é a projeção que consta do censo, ter um valor de captação superior a 100 litros, nomeadamente 146, o que permite fazer uma gestão já muito mais adequada, dado que 90 a 80 litros por habitante dia, 100 litros por habitante dia, é para já aceitável para o consumo doméstico, e a outra parte para atender necessidades da pequena indústria. Sendo que queria também destacar o crescimento de 2012 até a presente data. Portanto, Angola teve um dos seus melhores momentos econômicos entre 2008 até 2014, eventualmente naquele intervalo, e nós, a nível do setor das águas, tivemos o privilégio de renovar grande parte do parque infraestrutural que herdamos da administração colonial e construímos novas infraestruturas também. Apresento na imagem o Centro de Gestão de Água da Maianga, portanto, que aparece aí 2 reservatórios. Demolimos o reservatório velho, construímos um reservatório novo. Então, mais do que dobramos a capacidade, saímos de 25 mil metros cúbicos para 59 mil metros cúbicos. A ETA Luanda Sudeste, a maior que temos até a data, tem merecido renovações constantes. Essa já foi construída após a independência, mas para mantermos a produção dentro de taxa de operatividade superior a 90%, é necessário ir fazendo upgrades, reabilitação fundamentalmente, e tem ocorrido.
Construímos novas pequenas unidades. Aqui a imagem inferior esquerda representa a ETA Calumbo, que foi recentemente construída. Portanto, as novas ETAs representam cerca de 37% do volume total da produção, fizemos 2012 para cá, e as grandes ETAs, Kifangondo, Candelabro e Kifangondo, têm sido reabilitadas. Isso representa, em termos de intervenção, para podermos manter o parque de produção operacional, 97% de intervenção. Em termos de ligações domiciliares, fizemos 83% das ligações que existem. Vamos mostrar nas apresentações seguintes. Bom, o que eu queria demonstrar aí é que a província de Luanda tem dois grandes desafios. Por um lado, nós temos que continuar a infraestruturar, mas, na verdade, o grande calcanhar daqueles que nós temos é a população. A população cresce de forma tão acelerada e está de uma forma muito dispersa que isto agrava a nossa capacidade de resposta. O mapa que apresento representa uma projeção da densidade populacional. As zonas que estão assinaladas a vermelho são aquelas em que há maior densidade populacional. Cita-se o caso do Kazenga, por exemplo, e a zona da baixa da cidade, da parte velha da cidade. Portanto, a cidade de Luanda tem sido, do ponto de vista da ocupação de solo, começou aí na ilha de Luanda e tem vindo aqui mais para a margem do rio. Grande parte da população está construída. Quando disse que nós tiramos o grande proveito do melhor período da economia de Angola, foi que nós conseguimos, pelo menos naquelas zonas em que as populações estão concentradas, levar infraestruturas de abastecimento de água. Portanto, o nosso desafio agora é fundamentalmente tratar de tornar essas redes operacionais. Aqui só para terem uma percepção clara daquilo que são os desafios de Luanda. Portanto, em 2014, esse slide eu trouxe íntegro de uma apresentação que o Instituto Nacional de Estatística publicou a quando dos resultados do censo. Portanto, não sequer fiz edição nenhuma. O que eles dizem é que o país ou a cidade com maior densidade do mundo é Mônaco, com 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. E o Kazenga conta com 24.435 habitantes por quilômetro quadrado. É uma pressão demográfica complexa. Portanto, o nosso planeamento do abastecimento de água deve necessariamente levar a questão da população como um fator-chave também. Digo população, mas sobretudo ordenamento do território. Kazenga, não obstante esse desafio que nós temos, nós conseguimos assegurar a universalização do ponto de vista de infraestruturas. Portanto, temos rede de abastecimento de água para cerca de 95% do Kazenga. Inicialmente, a taxa de cobertura operacional era de 60%, conseguimos agora elevar a 85% e pretendemos, no final do período, assegurar os 100% de cobertura, que representará cerca de 95% do território. Basicamente, queria também utilizar isso para dar indicação que, como nós temos grandes investimentos feitos naquela zona em que as populações estão mais concentradas, nós vamos muito certamente, caso consigamos levar água para essas localidades, alcançar o nosso desafio da governação, que é assegurar que pelo menos 70% da população de Luanda tenha água até 2027, fim do período. É o desafio que nos foi colocado. Bom, como é que estamos hoje? Basicamente, os nossos grandes desafios estão associados a manter operacional o nosso parque infraestrutural. Em relação à produção, nós estamos neste momento com cerca de 80% de taxa de eficiência. Estamos neste momento a trabalhar para elevar para cerca de 95%. Por isso, como disse, essa ETA que foi construída após a independência, a maior que temos, tem ao longo do tempo a merecer obras de renovação. Neste momento está a decorrer uma obra de renovação. A imagem à direita representa uma intervenção nos filtros, que até há pouco tempo estavam a causar um constrangimento do ponto que não permitia tirar o melhor proveito da unidade. Neste momento estamos para esta ETA em concreto a produzir, um bom exemplo, acima da capacidade nominal, porque os trabalhos de melhoria permitiram fazer isso. De qualquer das formas, é preciso elevar a taxa de eficiência ou a taxa de operacionalidade como encontramos numa condição de déficit, para cerca de 95%, e pretendemos fazer isto, está a decorrer essa atividade de forma altamente prioritária, esperando que antes da entrada desse sistema consigamos ter níveis de estabilidade na distribuição.
Do ponto de vista da distribuição, como a água que temos é relativamente pouca e temos reservatórios ou sem distribuição ao longo da cidade, a taxa de operacionalidade para a distribuição é da ordem de 52%. Chega pouca água, não é possível explorar com a maior capacidade possível, parte dela perde-se pelo estado obsoleto das redes, parte por garimpo também, ou ligações não autorizadas. Esses desafios fazem com que a taxa de distribuição é ainda mais baixa do que da produção. Do ponto de vista da comercialização, este é dos maiores que temos. Estamos neste momento a faturar cerca de 32% da água que produzimos, portanto, perdas da ordem de 68%. Portanto, a EPAL conta com 553 mil clientes, o que representa uma cobertura em termos de faturação de apenas 46%. Portanto, aqui o grande desafio é levarmos a este nível de perdas. Por um lado, estamos a fazer investimento do ponto de vista da construção, de novas infraestruturas, reabilitação. O outro é realmente reduzir esse gap entre a água que produzimos e a água que faturamos. Aproveito a apelar o setor privado aqui presente para nos abordar não apenas nas empreitadas, do qual temos muito gosto em receber de construção, mas sobretudo desafios desta natureza também, de modo a que nos seja possível sermos mais eficazes. Um bom desafio. De qualquer das formas, foi possível, do ponto de vista comercial, crescer 13%. É para ser mais, estamos a trabalhar para isso. Vamos falar um bocado em relação ao tema, com a nossa abordagem de nos modernizar, vamos muito certamente reduzir esse gap e aumentar. Queria destacar aqui o crescimento do desempenho comercial em relação ao ano passado. No domínio de recursos humanos, a EPAL conta com cerca de 1.520 trabalhadores, tem oficialmente 553 mil ligações, o que representa 3 trabalhadores para cada 1.000 ligações. Isto é um fator importante. A Direção Nacional das Águas tem estado a nos pedir para reportar esse dado como sendo um dado de eficiência. As empresas públicas têm muitas vezes o número de trabalhadores em demasia, o que acaba por dificultar a operacionalidade. Eu queria relacionar com a questão que coloquei à partida dos desafios que nós temos com a população. Esses indicadores nós trazemos muitas vezes experiências de outras geografias, né? Nomeadamente os países que produzem conhecimento. Vamos à Europa, por exemplo, e eles indicam aspectos como esse. O que é que acontece na prática? Grande parte dos países europeus têm as populações concentradas em determinado sítio e as habitações são, na maior parte das vezes, multifamiliares. 2, 3, 4 famílias no mesmo edifício. Nós temos habitações unifamiliares, predominantemente, de forma muito geográfica. Se eu entregar um rácio de 3 habitantes por cada 1.000 ligações, lembrando que as minhas 1.000 ligações estão geograficamente dispersas, eu não tenho capacidade de resposta, não consigo ser eficaz. Portanto, era só uma pequena indicação para, muitas vezes, não basta tirarmos os indicadores tal como recebemos, que é preciso fazer esse pequeno ajuste. Portanto, para a nossa realidade, é conveniente agravarmos isso. Uma grande prioridade está a ser dada também à formação das nossas equipas. Nós, como disse, não é apenas infraestruturar, pretendo representar nessas fotografias algumas das sessões que estão a decorrer e de forma muito intensificada. Os nossos colegas da área de comunicação que estiveram com outros colegas do Ministério numa sessão de formação no Brasil. Aqui na extremidade inferior esquerda, um treinamento diário de segurança, uma prática muito comum na indústria. Na extremidade superior direita, uma ação de formação de lançamento de uma plataforma comercial, e na inferior o lançamento do centro de formação, o lançamento de uma iniciativa de formação ligada ao sistema de faturação. Está só para dar nota que está a ser encarada como uma medida complementar ao esforço que tem sido feito de infraestruturação. Os recursos humanos devem estar suficientemente capacitados para poder lidar com isso e a prioridade é elevada. Bom, os nossos grandes desafios estão fundamentalmente voltados a assegurar o abastecimento de água. Esta cidade de Luanda que cresce de forma muito acelerada e em muitos casos desordenada. Nós
temos uma série de atividades, destaco duas. O projeto BITA, que vai cobrir esta parte, esta linha azul, portanto, vamos com uma captação do Kwanza e vai se ocupar de entregar. Inicialmente estavam projetados o município de, agora na nova divisão política, município de Quilamba, município de Talatona, município de Camama e o de Belas. Neste momento está a decorrer também um trabalho de maximização das áreas de influência e já juntamos o município da Samba também, fomos mais para a parte velha da cidade. E com muito deste trabalho já não está feito, nós vamos mostrar. Para esta zona está projetada com ligações domiciliares numa perspectiva de universalização de serviços. Alguns destes municípios vamos assegurar a universalização de serviços, a 100% das pessoas vão ter água, sendo que as nossas intervenções recaem sempre sobre dois eixos. Um que é assegurar o acesso aí onde não há, como dou o caso dessas zonas de expansão, Quilamba, Belas, parte da Latona, e melhorar o serviço aí onde já há redes, mas a qualidade de serviço é deficiente, por causa do déficit de produção e, eventualmente, outras abordagens de distribuição que não são mais adequadas. Então, nós pretendemos, aí onde o abastecimento é intermitente, transitar do abastecimento intermitente para um abastecimento contínuo. Portanto, é importante que as pessoas, ao abrirem a torneira, tenham confiança que onde encontrar água. Em 2027, se alcançarmos aquele valor de captação e entregarmos essa água a redes, muito certamente, muitas áreas da cidade de Luanda serão abastecidas de forma contínua. Do outro lado, temos o sistema Quilonga. Rapidamente, dar um ponto de situação. Portanto, quer o BITA, quer o Quilonga, representam para nós um desafio acrescido. Primeiro, porque tomamos a decisão de fazer no mesmo período esses dois sistemas. A estruturação, o período de estruturação de financiamento foi muito elevado, cerca de 14 anos. Hoje estamos a fazer já bastante atrasado, temos muito pouco tempo. Felizmente conseguimos transformar já o sonho em realidade. A imagem superior representa, por causa do sistema BITA, o sistema da captação. Este é uma frente de obra de um lote que nós chamamos integrado, está relativamente atrasado, com cerca de 7%. Na imagem seguinte, o edifício administrativo, no local em que estamos a estação de tratamento de água, na parte superior a vista 3D, o desenho, e na parte inferior o estado de avanço físico, representando cerca de 24%. Depois temos os órgãos da estação de tratamento de água, decantadores e filtros, com um avanço de 61%, na imagem superior do decantador. Depois a estação de tratamento de água de processos, para basicamente dar a indicação que estamos a fazer essa transformação do BITA, que está a ser esperado há mais de 20 anos e que pretendemos terminar em 2026, o desafio colocado pela liderança do Ministério, sendo que no âmbito do programa que estamos a implementar, o período é 2022-2027. Portanto, até 2027, muito certamente nós vamos conseguir entregar ter esses projetos todos concluídos. Temos o desafio acrescido de terminar 2026 e temos estado a lutar para assegurar que isto seja possível. Portanto, aqui a dar indicação de obras feitas no lote das adutoras, que é de ligar a estação de tratamento de água com os centros de distribuição, representando 20% de execução física, rede de distribuição na zona de Vila Flor, na zona do Cabulombo, estão em curso. Existem alguns lotes, aquele na zona do Mundial, que ainda não começou. Portanto, basicamente era para dar indicação do que temos estado a fazer. Em relação ao Quilonga, um sistema de maior capacidade que o sistema BITA, potencial para atender 5 milhões de habitantes, uma capacidade de 518 mil metros cúbicos por dia e vai servir Bom Jesus, Catete, Calumbo, Sequel, Viana e Cacoaco. Portanto, o sonho também é transformar-se em realidade. O avanço que se registra neste momento a nível da estação de tratamento de água, a imagem à direita representa a perspectiva e aqui a imagem central, o avanço físico em terreno. Portanto, esperamos a partir de julho começar o comissionamento de algumas dessas unidades, admitindo que a conclusão para a exploração propriamente dita poderá estar disponível a partir de dezembro de 2026. Bom, queria associar outra vez aquela questão da projeção populacional. Represento aqui a geografia de alguns municípios. O município de Engombota, o município do Kazenga, da Maianga, Talatona. Todos estes municípios estão aqui representados. Têm níveis de cobertura superior a 90%. E felizmente é aqui onde estão concentradas grande parte da população de Luanda. Portanto, por isso é que foi possível, não obstante o Kazenga ter, por exemplo, uma população muito concentrada, o território é relativamente pequeno, nós conseguimos infraestruturar o município na sua totalidade. A nossa prioridade é, até 2027, ter isto
totalmente coberto, não com infraestrutura, que são as linhas azuis que representamos, mas com abastecimento de água. Neste momento, fruto das intervenções que têm estado a decorrer a nível dos nossos sistemas, nós conseguimos fazer com que áreas que não eram servidas há 6, 7 anos passaram a ser servidas. Eu estive a falar com moradores do Kazenga e partilho essa experiência, talvez seja muito mais prática até das imagens que trago para cá. Um colega que vive no Kazenga, que na casa dele chegou a receber água muito poucas vezes, os vizinhos estão a receber, mas ele dizia que a água estava a ser vendida, o bidão a 150 a 200 kwanzas, o bidão de 25 litros, e que neste momento, como os vizinhos têm água, ele vai buscar água a 25 kwanzas. Ou seja, nós conseguimos levar água onde não havia, mas aí não foi possível alcançar a plenitude, conseguimos tornar a água muito mais acessível. As pessoas hoje estão a pagar 25 kwanzas em vez de 150 ou 200 kwanzas. Parece muito pouco, mas é representativo. O nosso grande objetivo é fazer realmente com que todas as torneiras corram água até lá. Continuamos a trabalhar e esperamos contar com o apoio de todos. Depois temos municípios com maiores desafios também, onde o percentual do ponto de vista de coberturas é mais baixo, mas a imagem que apresentei lá para cima dá-nos garantia de que nós temos em princípio 70% da população a ser servida caso vamos até. Bom, em relação ao tema modernização dos serviços, experiência da IPAL. A IPAL é uma empresa em que os níveis de penetração tecnológica é relativamente baixa ainda. Temos muita competência no domínio da hidráulica, especificamente canalização, de eletromecânica, eletricidade. Os nossos técnicos costumam ter capacidade para disputar com os técnicos de multinacionais e muitas vezes equilibrarem o diálogo, se não mesmo superar. Mas temos de admitir que do ponto de vista da automação temos aí um déficit muito grande e estamos neste momento com várias investidas neste domínio, seja do ponto de vista da formação, mas também na construção de infraestrutura especificamente para atender a isto. Estamos a construir um centro de controle operacional. A imagem inferior esquerda representa o avanço físico da parte civil, que se registra numa unidade que temos, em que esperamos, a partir do próximo ano, ter o sistema de telegestão operacional. Basicamente, o que vamos fazer é passar a informação que nós temos das nossas estações de tratamento de água, sem distribuição e consumidores para a unidade, ter uma visão integral do sistema e influenciar a tomada de decisão, seja operacional, seja de liderança. Estamos também a nível deixa-me ver se digo cá, aí alguma coisa correu mal, que a slide não era para lá estar. Estamos a nível dos contadores inteligentes, uma experiência que os colegas do setor elétrico já estão muito mais avançados, a tecnologia já bastante madura. Não acontece caso das águas, a iniciar uma experiência de contadores pré-pagos, depois termos feito algumas experiências pilotos para conhecer melhor o produto, estamos em condições de avançar de forma mais massiva. A centralidade de capa a capa 5.000, vamos instalar 5.000 contadores pré-pagos, vamos instalar 2.000 contadores aos grandes clientes, como uma fase inicial, num projeto específico que nós designamos para o água, e depois temos outras intervenções em outros projetos para ir elevando este número. Então, em resumo, quero dizer que do ponto de vista da modernização dos serviços, é nos aventurarmos na operação de sistemas de forma remota, visualização dos dados, escolher dados dos clientes de forma remota. A experiência do AMBO está a ser de grande mais-valia também. Estive a falar com os colegas. O AMBO é das províncias que iniciou os contadores pré-pagos já desde 2017, penso. Operaram bem durante muito tempo. Depois há um subsalente, são as baterias, que não são muito fáceis de serem obtidas cá no mercado local. E essa troca de experiência está a servir de mais-valia para podermos tomar uma decisão mais assertiva também. Bom, era esta as notas que eu preparei. Muito obrigado.